E agora vamos falar de esporte, a Susan está na área. Oi, Susan. Oi, Polito. E para quem está em casa acompanhando a gente ao vivo no esporte, hoje temos atualização dos dois times da capital, Avaí e Figueirense. Bora lá? Vamos lá. A gente começa com o Avaí. Ontem tivemos uma decisão de destaque para o Leão da Ilha. O Conselho Deliberativo do clube rejeitou as contas referentes ao ano de 2025 durante a gestão do ex-presidente Júlio Herdert. Inclusive, são apontadas aí divergências sobre a gestão financeira do clube. Por isso, o Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Foi destaque, inclusive, na coluna do Cláudio. O que isso significa na prática para o torcedor entender essa rejeição às contas durante a gestão do ex-presidente? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, o que acontece e de forma didática a gente vai colocar aqui para você. Presidente de clube, como no caso do Avaí, o presidente Júlio Herdert, ele coloca um orçamento para o ano, e aconteceu no ano passado, e ao final do exercício tem o julgamento das contas pelo Conselho Deliberativo. Por apuração, a gente teve a informação que o Conselho Fiscal indicou para votação uma aprovação com ressalvas, que dentro do orçamento previsto, o Avaí teria ultrapassado na gestão do Júlio Herdert no ano passado o valor de R$2.500.000. O que acontece a partir dessa rejeição das contas? Não tem uma atitude punitiva imediata, porque não se fala em impeachment, já que acabou o mandato do presidente, já está o Bernardo Pesce no seu exercício. Então, pelo que a gente percebeu, analisou e apurou, é que o que vai acontecer é que já existe uma comissão permanente para análise de possível gestão temerária em outras denúncias já existentes dentro da ressacada. Essa rejeição da conta de 2025 ou vai gerar uma nova denúncia também de gestão temerária, ou vai ser incorporada a essa comissão já existente, colocando mais esse assunto, mais essas contas de 2025. Discordâncias sobre o uso dessa questão financeira. O Avaí que teve valores da Liga Forte, um valor bastante expressivo durante os últimos anos na gestão do presidente Júlio Herdert. O presidente Júlio Herdert teve poder de fala na reunião do Conselho, teve direito ao contraditório, mas não conseguiu persuadir os conselheiros para aprovação. Por maioria, foi votada a rejeição das contas. O próprio presidente Júlio Herdert ele pode ir perante a justiça e discutir essa rejeição. O fato, Susan, é que pelo Conselho Deliberativo, agora com a rejeição, ou se vai uma nova denúncia ou é incorporada aquela que vai ainda discutir. Importante dizer que essa rejeição não diz que foi gestão temerária, se há uma responsabilidade civil ou criminal do dirigente. Isso vai ser objeto de investigação numa comissão que já tem, ou com nova denúncia, ou com a incorporação de mais essa denúncia em relação à rejeição das contas do ano passado. E você sempre de olho nos bastidores, nas burocracias dos clubes aqui da capital catarinense. Mas, Cláudio, além da questão burocrática, além dos bastidores, hoje o Avaí entra em campo pela Copa Sul-Sudeste. A gente vai dar uma olhadinha aqui na tela. Quinta rodada da Copa Sul-Sudeste, o Avaí que joga fora de casa contra o Novo Horizontino às 9h15 da noite no estádio Alfredão, em Bauru. Inclusive, não joga em Novo Horizonte, porque o gramado do Novo Horizontino está passando aí por uma revitalização, manutenção, e por conta disso o próprio Novo Horizontino optou por jogar em Bauru. Avaí precisa vencer, né? Teve aí apenas uma vitória na competição contra o Caxias, agora precisa dessa recuperação para continuar na briga, né, Cláudio? É verdade, para buscar essa classificação. A Copa Sul-Sudeste classificam os dois primeiros de cada grupo. O Avaí está no grupo B. A equipe do Avaí, que vem participando dessa Copa Sul-Sudeste, é uma equipe alternativa, com jogadores reservas. O Avaí começou mal a competição e hoje enfrenta a equipe do Novo Horizontino, mas pesando um pouco mais de experiência, com Quaresma, Del Piage, a possibilidade aí do Alisson para ganhar ritmo, já que ele ficou fora na Série B na última partida, já preparando para o jogo contra o próprio Novo Horizontino domingo aqui na ressacada, pela Série B, uma equipe alternativa que vai ganhando um pouco mais de corpo daquela que iniciou a competição. E o Avaí tem toda a condição de vencer, porque o Novo Horizontino joga com uma base da equipe sub-20, que a gente sabe que a questão física é menor, o enfrentamento é menor, apesar de descer jogadores também da equipe profissional. Susan, vitória importantíssima, porque o Avaí joga para a última partida dessa competição da Copa Sul-Sudeste, aqui na ressacada, contra a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. São R$250 mil para a próxima fase e briga por vaga na Copa do Brasil. Tá com 4 pontinhos aí, precisa elevar
esse número para garantir então a classificação. E agora a gente fala do outro time da capital, o Figueirense também é destaque, isso porque o autor do gol do Furacão na partida contra o Anápolis, o atacante Arthur Martins, falou sobre a avaliação da equipe em relação à última partida e também destacou a busca por uma melhora de desempenho no próximo desafio. A gente vai acompanhar agora um trechinho do que ele disse, olha só. A gente também não pode querer jogar tudo pro alto por causa de uma derrota fora de casa. A gente está aguerrido desde o começo e a gente vai. Primeiro a gente tem que falar em classificação entre os 8, né? Porque depois vira outro campeonato, a gente sabe. E pode ter certeza que a gente não vai faltar entrega e que a gente vai buscar a classificação sim. No jogo em casa aqui também contra o Botafogo, a gente teve uma mudança de postura que foi nítido. Acho que a gente tem que tentar manter e buscar manter isso sempre ativo no nosso grupo. Porque a gente sabe do tamanho desse clube, né? A gente sabe do tamanho, do peso que a gente carrega e a gente se cobra sim, cobra bastante, porque a gente precisa também entregar o nosso melhor. Cláudia, é aquilo que a gente conversava na segunda-feira, né, a respeito do desempenho do Figueirense no segundo tempo contra o Anápolis, a própria equipe avalia esse mau desempenho e busca aí uma melhora. A gente percebe isso na fala do Arthur, né? E precisa, a competição é curta, né? Faltam 15 rodadas. Figueirense que na próxima segunda-feira enfrenta o Barra, atual campeão catarinense, e que está na 5ª fase da Copa do Brasil. Fez um jogo até um pouco ajustado, né? Apesar das limitações em relação ao elenco do Corinthians, mas fez uma boa partida. O Figueirense do atacante Arthur Martins, com todas as dificuldades, né? Sem Jean Gabriel, com muitos lesionados, Vitor Ricardo, Silvinho, Emerson Galego, Arthur Henrique, vai precisar se reinventar. O treinador, o Raul Cabral, ele está no início, ainda é muito cedo para avaliação do seu trabalho e o que ele precisa agora buscar é uma identidade de time. Ele tem que pegar o conceito do jogo, né? Principalmente segundo tempo contra o Botafogo e repetir, mesmo com troca de peças. E olha que, Suzana, a gente teve a notícia de última hora que o Arthur Henrique, por exemplo, teve só uma lesão de grau 1 e pode voltar já na outra partida contra o Amazonas. Mesmo mal, notícia boa para o Raul Cabral. Inclusive era uma expectativa do torcedor em relação ao Arthur Henrique, né? Ele que tem feito um bom desempenho aí na equipe, no Figueirense na Série C. A gente espera por esse retorno. Esperamos também um bom desempenho do Figueirense, que joga contra o Catarinense na segunda-feira contra o Barra, né, Cláudio? Te esperamos amanhã com outros destaques do esporte em relação ao Avaí. Perfeito, para a gente falar um pouquinho desse jogo do Avaí pela Copa Sul-Sudeste, quem sabe com a vitória mantendo vivas chances de classificação. Obrigada, Cláudia. Até amanhã. Até mais. E a gente também aqui fica de olho nos times da capital catarinense, Avaí e Figueirense. Lembrando que o Avaí joga hoje, então, contra o Novo Horizontino fora de casa com um time reserva. E a gente, claro, traz todos os detalhes amanhã aqui no Esporte. Isso porque, Polito, o Avaí tem outro compromisso também com o Novo Horizontino no domingo, daí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai jogar com o mesmo time, mas com equipes diferentes e, claro, a gente segue de olho. O que o torcedor espera é que o resultado seja bom. Tem que vencer nas duas competições. Até amanhã, Polito. Valeu, até amanhã.